Vamos conhecer a Sara que transformou a dor em amor. Veja como. Sofri um surto psicótico depois de ter o meu primeiro filho. O meu grande sonho sempre foi ser mãe, só que todo este grande sonho rapidamente se tornou num dos maiores pesadelos da minha vida. E em 2013 finalmente fiquei grávida, era uma gravidez desejada, era uma gravidez planeada. Contudo, eu fiz o teste e passado uma semana eu descobri que estava efetivamente a perder. Fui ouvindo não eram só umas células em transformação, ainda não era um bebê, és muito nova. E, efetivamente, logo depois disto, eu engravidei logo no próximo ciclo. Eu não lidei, não me permiti lidar, não me permiti sentir aquela dor. Foi como se eu aguardasse debaixo do tapete e acreditei com todas as minhas forças que ela iria desaparecer assim que o Martim nascesse. Foi um parto exigente, foi um parto com 24 horas de trabalho de parto, seguiu-se uma punção acidental da dura, acabámos por ficar internados durante uma semana. Eu saí do hospital numa quarta e eu inicio uma psicose pós-parto num sábado. Basicamente foi como se toda a gente queria fazer mal ao Martim, então basicamente eu teria que o defender, e quando eu digo toda a gente, inclusive é o meu marido e a minha mãe, e então entrei naquela perspectiva de proteção àquele bebê, não é? Passado 15 dias, quando efetivamente o Martim precisava tanto de mim, foi quando eu fui internada em psiquiatria. Claro que eu não queria ir para o hospital, acabei por ter que ser internada compulsivamente. A partir da altura que entrei dentro daquela unidade psiquiátrica, eu perdi toda a minha dignidade como pessoa e como ser humano. Eu queria muitíssimo amamentar e sempre me recusei a tomar a medicação. Como eu tinha um bebê, como tinha uma estrutura familiar, foi-me permitido que eu voltasse a casa, passado 15 dias. Claro que aquilo veio um reforço de uma dose de medicação extra, não é? Toda esta medicação acabou por causar imensas lesões. Eu parei muitas vezes para pensar: que raio de mãe sou eu, que não consigo sentir-me apaixonada, aquela... dava a vida pelo meu filho. Eu pensava, será que eu dava? E isto era uma tortura emocional interna imensa. Então o nosso primeiro ano de vida é uma história a preto e branco, que eu construí com aquilo que eu me lembro, com aquilo que eu vi em fotografias, com os flashes que eu fui tendo. E então basicamente eu construí assim a nossa história. Bom dia. Bem-vinda. Sara, na primeira perda, sentiu que desvalorizaram o que estava a sentir? Primeiro eu não estava minimamente preparada, era como se eu tivesse assumido que a partir da altura que o teste está positivo aquele bebê vai nascer daqui a 9 meses. E eu não estava minimamente preparada para vivenciar tudo isto. E claro que quem está à nossa volta procura efetivamente minimizar a nossa dor, só que eu senti que não havia espaço, era como se todos os comentários, todas as mensagens, todos os telefonemas eram no sentido de não sintas, vais engravidar já de seguida. A própria médica acabou por me dar a notícia de uma forma assim muito rápida, fria e direta. Vai engravidar já de seguida, ainda é muito nova. E eu senti que efetivamente era como se o exterior não refletia minimamente aquilo que eu estava a sentir cá dentro. Mas acha que as pessoas faziam isso para atenuar a sua dor, no sentido de não te agarres a essa dor, que é o camarada, ou simplesmente, como nunca passaram, não valorizam? Cláudio, é no sentido de minimizar a dor, só que nós não estamos preparados. A intenção é boa, pois. A intenção é sempre boa, claramente. Certo. O objetivo é, se eu estou a ver aquela pessoa sofrer naturalmente, eu quero minimizar a dor dela. Só que
este é um luto efetivo, este é uma perda que nós sofremos e que nós temos, só que não há todo aquele ritual que nós estamos habituados socialmente dentro da perda, e então é como se não se visse, a dor não existe. Portanto, é um luto que nunca foi feito e que, entretanto, surge outra gravidez. Não é? Exatamente, ou seja, tudo aquilo que me diziam efetivamente aconteceu. E então foi como se eu sentisse que, ok, então não é para sentir, eu hoje tenho esta consciência, na altura não tinha, não é? E de seguida embarquei num comboio, como eu costumo dizer, que me levou a um destino onde eu não queria chegar, porque eu não geri, não lidei, simplesmente guardei bem lá debaixo do tapete e não quis. Mas quando recebe a notícia lidar. da gravidez, da sua segunda gravidez, quando recebe a notícia, fica feliz, Claramente. contente e radiante. Claro. Corre tudo bem na gravidez. Sim. Tem o bebê, o seu primeiro filho, como é que se chama? Martim. O Martim. Nasce o Martim. O que é que acontece a seguir, logo a seguir? Logo de seguida, o parto foi um parto muitíssimo complicado, teve um monte de complicações associadas, tive uma punção acidental da dura, o que obrigou a que ficássemos internados durante uma semana, e depois disto, quando nós naturalmente chegamos à maternidade, não há como filtrar aquilo que nós sentimos. As nossas hormonas estão lá, ao cimo exatamente. E foi como se de repente tudo aquilo que eu tinha escondido debaixo do armário, os fantasmas que eu tinha posto lá dentro do armário, saíram, a porta abriu-se. Então aqui não há como filtrar, e acabei por entrar numa psicose pós-parto quando o Martim tinha 15 dias e fui internada em psiquiatria. E o que é que lembra-se desses momentos, ou é como se o cérebro bloqueasse aquilo que aconteceu quando estava a ter o episódio? Lembra-se do que fez, do que disse, de como reagiu? Ou... Maria, eu fui construindo, com toda a medicação que nós acabamos por tomar, porque é uma medicação fortíssima, são estabilizadores do humor, estamos a falar de medicação que nos controla e que nos gera emocionalmente a todos os níveis. Portanto, claro que do início, quando eu entrei no surto psicótico, hoje eu tenho muitas memórias que eu fui recuperar, mas durante muito tempo eu não tinha acesso a estas memórias. Mas durante esse surto achava então que toda a gente queria fazer mal ao seu bebê? Sim, felizmente. Incluindo a sua mãe e o pai e o seu companheiro. Mas disse agora uma coisa interessante, felizmente que foi dessa forma. Sim, porque se tivesse sido ao contrário, o alvo e o perigo seria o bebê, e conhecemos socialmente muitas histórias que acabam com finais muito tristes, infelizmente. E depois... Tem noção disso? Tenho. Pois. Tenho, porque... É que é preciso fazer uma viagem interior muito grande para se ter a noção e dizer isso. Tem sido assim uma viagem muito profunda. Nós passamos para uma realidade que efetivamente existe, é como se nós passássemos para uma linha do tempo paralela, em que existe dentro da nossa cabeça e é real e é efetiva. Não é, nós não vimos como sendo ilusória, para nós está a acontecer daquela forma, é real. Não é uma depressão pós-parto. Não. Convém separar as coisas. Alguém em casa pode pensar, não é uma depressão pós-parto, é outra coisa. Cláudio, numa depressão pós-parto nós não vimos o final do mundo, nós não vimos aviões a cair, nós não vimos pessoas a morrer. Eu tenho todas estas imagens ainda bem presentes, sim. E toda essa medicação que falou ainda agora, fortíssima, depois é preciso mantê-la estabilizada durante algum tempo. O que faz com que este primeiro ano de vida do Martim fique meio nublado. É isso? Eu chamo-lhe a minha história a preto e branco. Nós temos 1 ano e meio de vida de história a preto e branco, que eu fui construindo com aquilo que me lembro, com as fotos que fui vendo, com os flashes de memória que tenho, claramente. Hoje recuperei muito boa parte desta memória. Esta história começa a ter cor, há já algum tempo. Contudo, durante muito tempo ela foi uma história a preto e branco, porque o estabilizador do humor deixa-nos naquele estado. Pois, claro. Não há espaço para rir. Se estiver tudo a rir à gargalhada, nós vamos continuar naquele estado. Se estiver tudo a chorar, nós vamos continuar. Mas entrando então no capítulo da cor, onde é que se foi buscar essa cor? Que viagem foi essa interior? Que mudança é esta de vida? Basicamente, ainda eu estava dentro desta fase toda de medicação, em casa, ainda de baixa, e vou a uma junta médica, então eles sugeriram reformar-me com 28 anos. Eu olhei para o Martim no carro, olhei para o médico e disse: doutor, eu tenho 28 anos. E ele:
Disse, ok, então, mas depois profissionalmente encontra outra situação. Eu disse, não, deixa-me falar com o meu psiquiatra. Entrei no gabinete do meu médico e disse, doutor, dê-me alta. E ele olhou assim para não mim dá. e disse, não, Sara, não te vou dar alta, porque daqui a uma semana tu estás cá novamente. E eu disse, não, doutor, dê-me alta, querem-me reformar, e então dê-me alta. E basicamente eu trabalhava dentro da área executiva, onde trabalhei durante praticamente 15 anos. Nesta fase eu sou convidada por uma multinacional concorrente e abraço um novo projeto profissional de expansão, só que eu não tinha a mínima consciência de como é que eu estava cognitivamente, porque o nosso cérebro é um músculo que nós treinamos como outro qualquer. E então abracei aquele projeto. No dia que me sentei naquela mesa de reuniões, eu posso-vos dizer que eu nem sabia ligar aquele computador, muito menos ligar a internet e mandar um e-mail, porque nós desaprendemos. Sim. Claro que a medicação causa muitas lesões, só que nós não utilizamos o nosso músculo e desaprendemos, perdemos massa muscular como perdemos no nosso corpo. E basicamente aqui eu fui-me reinventar, fui buscar toda a minha força, a minha garra, a minha determinação, porque eu tinha prometido ao Martim, numa sala de seguimento psiquiátrico, eu disse, filho, eu não vou ficar assim, eu prometo. E eu sinto que ele foi assim aquele resgate que eu precisava efetivamente para seguir este meu E depois, caminho. entretanto, há uma espécie de bis, que é, tem uma nova gravidez, volta a perder o seu bebê, e depois nasce outro bebê. Como é que se chama o outro? Sebastião. Então, agora tem o Martim e o Sebastião. E tem uma vida agora a cores. E ajuda as outras pessoas a ter uma vida igualmente a cores. Ou pelo menos para não passarem pelo preto e branco porque passou. É isto, não é? Exatamente. Porque eu ia concluir que acabei por recuperar tudo aquilo que socialmente eu precisava, contudo, quando eu olhava cá para dentro, aquilo que eu coloquei cá fora não tinha nada a ver com aquilo que eu sentia, com o facto de não me lembrar do meu filho, de lhe dar banho, de lhe dar biberon. E então eu iniciei um processo de reeducação emocional e fui-me encontrar a mim própria e fiz aquele mergulho bem profundo Interior. que eu precisei de fazer. E o que é isto do hipnoparto? O hipnoparto Que eu li, uma... fiquei muito impressionada, partilhei com o Cláudio, Pois foi. hoje de manhã. Que é isto? Que é o que ajuda outras pessoas a Ajuda fazer. outras mulheres a estarem concentradas naquele momento? O hipnoparto é uma das ferramentas, eu utilizo várias, contudo, depois deste nascimento, depois de já efetivamente facilitar processos de reeducação emocional, eu acabei por passar novamente por uma perda, a segunda perda, em 2019, e foi o bis, não é, Cláudia? Foi o bis, é que foi tudo igual, a Novamente, perda e o eu nascimento. perdi, voltei a engravidar no ciclo E lá veio o síntese Sebastião. exatamente da Exatamente. mesma forma. Só que nesta altura a dor é a mesma, o vazio é o mesmo, a tristeza é o mesmo, é exatamente, é avassalador da mesma forma. Só que as ferramentas internas e a minha capacidade de lidar era totalmente diferente. Então nesta altura eu escolhi uma nova ferramenta face a outras que tinha para me preparar para a maternidade e preparar-me, ao invés de preparar o carrinho, a roupa e todas Claro. aquelas coisas que nós preparamos, eu preparei-me para vivenciar a maternidade do Sebastião. Ela teria tudo para ser uma maternidade desafiante, porque foi em pleno confinamento, 3 de junho, a seguir ao primeiro confinamento, 3 de junho de 2020, e efetivamente eu consegui alcançar a minha maternidade tão desejada dos contos de fada, porque eu sinto que ela superou qualquer sonho que eu pudesse ter. E o hipnoparto permite-nos efetivamente gerir tudo aquilo que nós estamos a sentir emocionalmente, libertar todas aquelas programações que nós temos associadas, não só na perda, que nós temos como mulheres associadas ao parto, às histórias que fomos ouvindo, e criar uma conexão com o nosso bebê e preparar o nosso corpo para aquele momento. Porque o nosso subconsciente não consegue perceber a diferença entre... É como se fosse um disco que se metesse no computador que nós somos. Pois. E a partir de agora vai ser assim porque é melhor para nós. E você disse uma coisa interessantíssima, Sara, que serve para todos nós, mais mulheres também, que é, em vez de estar preocupado com o carrinho, com a bebê, com a roupinha, com isto, preocupei-me comigo. Sim, Depois, como quando é eu que chegar vou a casa, abraçar logo se vê há tempo. Sara, Germinar obrigado. com amor, Germinar é com assim amor. que se Germinar chama, com amor. é que se chama, não é? Pesquisem, porque podem fazer esta viagem que a Sara fez, podem-na fazer também
na companhia da Sara, acompanhadas pela Sara, para terem toda a preparação necessária para abraçar os vossos bebés que aí vêm, terem um parto tranquilo. Isto impressionou-me imenso. Sara, é verdade, não me falava de outra coisa de manhã hoje. O hipnoparto, É verdade. Obrigada, Sara, Mesmo, parabéns. coração. Obrigada. Beijinho lá para o São Viagem Martim e para o São bonita. Sebastião. Muito obrigada. Beijinho aos dois.